Ontem tivemos um casamento, né? E eu vou trazer para os irmãos a mensagem que foi passada no casamento, porque Deus falou muito comigo nessa passagem, enquanto eu fazia essa mensagem pro casal, Deus ele falou muito comigo. E cara, e como eu disse ontem era uma sexta-feira 13, né, velho? Casar na sexta-feira 13, na Igreja Preta, no ano de 2020, velho, é coisa de louco, né, mano? E na pregação, eu trouxe para eles o seguinte. Eu falei a respeito do casamento, né? A respeito dessa viagem que eles iniciarão nesse instante, né? Eu falei, a origem, o início desta viagem é aqui, né? E o destino dessa viagem é até depois do fim, porque depois a gente vai para Cristo, vamos viver junto, então, cara, não tem essa coisa de ir, né? Tanto é que aquele negócio até que a morte separa, eu nem fiz. Que é isso? Pra gente que acredita em Jesus Cristo, nem a morte, né? Nada nos separará do amor de Cristo, né? Então, se nada nos separará do amor de Cristo, é porque vamos estar juntos no amor de Cristo, né? E eu falei para eles, paradas nessa viagem, paradas vão existir, muitas paradas. Mas que essas paradas não sejam para derrota, para choro, mas sejam paradas de viagem. Quando você está viajando e você para, é para ver beleza, é para ver as coisas bonitas, né? Fizemos uma viagem e a gente para olhar e, mano, a gente acha bonito pedra, velho, em viagem. Nossa, olha que pedra linda. Cara, é só uma pedra. Olha aquela montanha que linda. Cara, é só mais uma montanha. Você vê um buraco, você fala assim, cara, olha que buraco lindo, porque as coisas de Deus, ela tem que ser linda nessa viagem. As coisas que Deus proporciona pra gente nessa viagem tem que ser linda, né? E eu falei assim, então as paradas que sejam para você observar a grandeza de Deus, sabe, que seja para você observar o quão maravilhoso é o nosso Deus. E sempre seguir viagem, sempre para frente. Para trás, só se for para pegar impulso. Porque não tem como você pegar impulso sem você... Se for para trás, que seja para pegar impulso, não para olhar para trás, né? E essa viagem por onde é, né? E eu falei para eles que a gente ia pensar num navio, uma viagem de navio, de barco, né? E porque a palavra de Deus fala, até deixei uma palavra bem profética para eles, que eles vão viajar, que essa vida deles agora de casal é sobre as nações. É uma palavra profética. Sabe que a palavra de Deus, todas as vezes que a palavra de Deus ela nos refere, ou ela se refere, a respeito do mar, ela se refere mostrando o quê? Tribos, línguas, nações, né? A gente pode ver isso está muito explícito, principalmente no livro de Apocalipse, né? E eu falei para eles isso, e isso tem que ficar para nós. Nós estamos numa viagem. Seja no nosso casamento, seja na nossa vida, seja em tudo, cara, nós estamos numa viagem, nós estamos pregando o Evangelho porque estamos nessa viagem. Nós estamos hoje nessa viagem porque Jesus orou por nós e falou assim, eles não são deste mundo como eu deste mundo não sou. Não te peço para que tires do mundo, mas que os livre do mal. Olha só que lindo essa oração de Jesus. Eu quero fazer uma pregação onde fala a respeito de que se a oração do justo pode muito em seus efeitos, como assim diz a palavra de Deus, você imagina a oração do justo, Jesus. E ele orou por mim e por você. Jesus, ele orou por mim e por você. Cara, há mais ou menos 2000 anos atrás, né? Mais ou menos 1990 anos atrás, vamos dizer assim, tirando a idade de Jesus, mais para cima, mais ou menos isso, quase 2000 anos atrás. Jesus orou por mim e por você. Putz, você imagina? Sabe, então nós temos que pegar essa palavra e falar assim, eu vou viajar com Cristo, velho. Eu estou junto nele, eu estou junto com ele, eu vou viajar. Sabe? E a palavra de Deus fala aqui em Tiago 3, 4, 5, a palavra de Deus fala assim, vede também as naus, tá? Ou os navios, os barcos, que sendo tão grandes, isso é Tiago falando, você imagina se ele visse hoje, hein?
Se naquele tempo ele falou que as naus eram grandes, você imagina se ele visse hoje um transatlântico. É assim que fala? É, né? Eu não manjo essas coisas, não. Você imagina aqueles navios cargueiros, aqueles porta-aviões. Tem um bichinho aqui, né? Saiu? Tem muito bichinho, né? É bom, é sinal de chuva. Deixa eles. Né? Você imagina se, de repente, ele falasse de hoje. Você passar num porto, ver aqueles containers. Cara, você fica louco com aquilo lá. Como é que aquele negócio, daquele tamanho, carrega tantas coisas daquele tamanho? Não, um bagulho meio de louco. Ver um porta-aviões, né? E, irmãos, ele fala assim, ó, veja também as naus, os barcos, os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que o governa. Cara, ele está falando que um barco daquele tamanho tem um pequeno leme que consegue comandar aquele bicho daquele tamanho, né? Ainda bem que em Minas não tem mar, porque se em Minas tivesse mar, em Minas seria o único lugar que teria um trem que boia, né? Em Minas, se tivesse mar, ele teria um trem que boia, né? Tem um trem que voa, né? Ô, trem bom. Irmãos, olha aqui. E aí ele fala assim no 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. E ele continua aqui. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Aqui, a palavra de Deus nos mostra a respeito do tropeço de palavras, do excesso de palavras, palavras lançadas, sabe? Muitas pessoas utilizam este capítulo para ensinamento doutrinário da igreja, pode-se dizer assim, e para as pessoas guardar, né? E logicamente eu não vim aqui para falar a respeito disso, de forma alguma. Mas eu quero pegar esse versículo e sim falar o poder que nós temos, o poder sim da língua, nessa viagem que nós estamos fazendo, sabe? Nós estamos aqui, aquele grande navio, o leme, pensa que aqui ele compara a língua com o leme desse navio. Para você ter uma ideia, olha o que ele fala aqui no 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. De uma mesma boca procede bênção. É uma outra situação, não quero entrar nesse termo aqui, em nome de Jesus, entendam onde eu quero chegar. Eu quero falar para vocês a respeito da língua. Da língua. Vocês vão entender, em nome de Jesus. Vamos observar aqui, ó, em Gênesis 11. Em Gênesis 11, a palavra de Deus nos mostra a respeito. A história nos fala que existiu um homem chamado Nimrod. E ele foi um cara muito forte, um varão de guerra mesmo, um cara muito inteligente. Até a palavra de Deus mostra outro nome, quando se refere a ele, algumas traduções. Mas a história nos mostra que o nome dele era Nimrod, tá? Um dos cabeças. E ele, olha a ideia dos caras. Em Gênesis 11:1 fala o seguinte: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então eu quero que os irmãos agora prestem atenção nessa parte aqui, ó. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, não tinha o quê? Diferença de língua. Não tinha como nós temos hoje, né? Várias, né, línguas, francês, inglês, né? Português e assim vai, né? E não tinha isso naquela época, era todos na mesma língua. Olha o 4, do 4 ao 6, 11, 4 ao 6. E olha o que eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam edificado. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A palavra de Deus está falando aqui que eles estavam com a mesma língua.
com o mesmo pensamento, com a mesma fala. E aí ele termina assim, ó: não haverá restrição. Ou seja, quando está na mesma fala, na mesma língua, não existe restrição. Os caras queriam fazer uma torre, e nesta torre eles queriam fazer o quê? Algo para dominar e ser mais que Deus. E Deus disse que porque eles estavam na mesma intenção, na mesma língua, não existia restrição. Olha que legal. E olha o que Deus faz aqui, ó, no 7. Eia, ou desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Vocês entenderam? Olha que legal. Eles estavam com a mesma língua, com a mesma fala, com o mesmo intento. E Deus falou assim, cara, nada pode segurar os caras. Não vai existir restrição. Cara, e ali em Tiago ele vem e fala da língua, que a língua ela conduz um navio, uma nau. Pode bater vento, pode bater a onda, mas ele só segura ali, ó. E aquilo mantém o curso. Legal, né? Putz, eu comecei a viajar olhando isso. E ontem eu falando para eles, eu falei assim, cara, pega a palavra e segue, porque você vai entender essa palavra. Você vai entender. Joga para a sua vida. Pega nessa viagem mesmo. Sabe, a nossa vida é uma viagem. E nós temos que manter o quê? O curso certo da nossa vida. Sabe, a palavra de Deus fala assim, ó, olhando para Jesus. Quem que é? Autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador. E cara, olha que lindo, um pouquinho mais para frente, em Números 13. O quarto livro da Bíblia. Números 13. 13, 30, 31. Aqui acontece o seguinte, para vocês entenderem a história. Moisés pega o povo que saíram do Egito, já estavam caminhando sentido a terra prometida. E aí Moisés pegou 12 homens, que eram os príncipes ou os cabeças de cada tribo. E falou para eles, ó, vocês vão, espiem a terra e volte e nos fale o que aconteceu. Cara, 10 príncipes voltou amedrontados de medo. Voltaram a ponto de dizer que nós somos gafanhotos, nós não somos nada, nós vamos perecer. Por que que Deus fez isso conosco, nos tirando do Egito? E aí a gente vê aqui, ó, no 13:30 fala assim, ó, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, os outros 10, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E ali, nós sabemos da história aqui apresenta Caleb, mas a gente sabe que foi Caleb e Josué, que começaram a combater, eles falaram, não faça isso. Deus falou que nós vamos conquistar. Deus falou que é nosso. Deus disse. Deus nos entregou. E o que aconteceu? Cara, eles ficaram tão loucos, o povo, de ouvir aqueles 10 com uma palavra ruim, com uma palavra contrária à vontade de Deus, que eles quiseram levantar um líder e voltar ao Egito. Foi uma das coisas que os caras falaram, velho. Você tem noção do que é os caras olharem para a situação e falar assim, eu quero voltar para o Egito? Você acha que, como seria? Eles acabaram de sair do Egito, Deus mandou pragas em cima dos caras, matou os primogênitos, matou os soldados afogados, provavelmente, segundo a história, o faraó morreu também, na hora que o mar se fechou, tá? Esse dia eu estava assistindo, muito legal, e diz que existe um faraó, existe uma escrita,
que eles deixam para o faraó aquele porque morreu afogado. Né? E dá certo as datas, mas não vem ao caso agora. Tá? Irmãos, e olha aqui, ó. No 14, 6 e 7. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Sabe o que aconteceu depois disso? Veio uma ordem de Deus dizendo o seguinte: cara, aí tem aquele momento que Deus falou assim: eu vou acabar com tudo. E Moisés olha para ele e fala assim: Deus, faz isso não. Olha a intimidade, né, velho? Moisés chega para Deus e fala assim, olha aqui no 13, e disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo no meio deles, e o dirão os moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, estava no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem e fogo. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Olha, cara, como é que Moisés chega para Deus, né? E é fantástico você imaginar que ele chega e fala assim com Deus, fala não. Aí Deus fala assim para ele: beleza. Aí eles falam assim: ele mudou a decisão de Deus? Não. Porque Deus falou que ia matar eles. Enquanto todos não morreram no deserto, eles não entraram na terra prometida. Ninguém pensa nisso, né? Todo mundo fala que Moisés falou, mas o que Deus falou aconteceu. E o Senhor falou assim: cara, vai morrer todos, acima de 20 anos, a não ser Josué e Caleb. E cara, aonde eu quero levar? Eu quero levar vocês à confissão de fé. Sabe, você acordar e você manter o curso da nossa vida. Você manter o curso dessa nossa viagem. Sabe, você manter o curso não de testemunho de vida, sabe, para poder mostrar para as pessoas. A gente ouve muito isso, né? Ah, você tem que dar testemunho de vida. Eu tenho que dar testemunho da minha vida, nada. Eu tenho que mostrar Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Jesus é o maior testemunho de vida. O que é a minha vida na presença de Deus? Com a vida de Jesus na presença de Deus. Com o que Jesus fez. Quem sou eu? Né? Não estou me rebaixando, porque eu sou o pó, sou nada. Não. Eu quero mostrar para as pessoas quem é Jesus. O meu testemunho de vida é falar de Jesus. Você quer ouvir o que aconteceu comigo, a minha vida? Eu vou te mostrar todas as coisas que Deus fez para mim. Isso é o testemunho de vida, né? E sabe, olha aqui que legal. Nós temos que manter firme a nossa confissão de fé. Manter firme nosso objetivo, a nossa meta. Olhando sempre para Jesus. Seguir a nossa viagem, sabe? A nossa viagem não termina. Nós passamos aqui, 70, 80, 90, 100 anos. Quem consegue com muita força, 110, né? Olha lá, né? Se chegar, né? E vai, alguns chegam mais que isso, mas aqui é uma viagem curta. O que nós temos é depois daqui, sabe? Aqui é uma coisinha, é uma pontinha de uma corda infinita. Sabe? É isso, a nossa vida aqui ela é pequenininha, nós nascemos e vivemos aqui para a gente conhecer Jesus. Nós estamos aqui hoje para conhecer Jesus cada dia mais e viver cada dia mais na presença do Senhor e entender todas as coisas que o Senhor tem para nós, né? E sabe? E aqui, manter firme a nossa confissão, olhando sempre para Jesus, olhando, sabe? Mantendo o curso. A onda bateu, não tem problema, volta o curso. Sabe? O vento empurrou, volta o curso. Está com tempestade? Mantenha o curso. Como eu falei ontem, não esqueça que nessa nossa viagem, neste barco, não se preocupa, Jesus está no barco. Cara, Jesus está no barco. Ou ele vai aquietar o mar,
Ou ele vai mandar os ventos ficarem quietos, ó, vento, mar, aquieta-te. Ou se tudo tiver zoado mesmo, ele não quiser mexer com o mar nem com o vento, porque faz parte da natureza, mano, ele vai se andando em cima das águas. Não se preocupa não. Jesus, ele tem saída para tudo, velho. Para tudo. E o que eu quero deixar para os irmãos aqui, ó. Vamos lá em Josué. O livro de Josué, o 6º livro. Josué 14. (14, 6). A palavra de Deus diz o seguinte. Aqui já não é mais Moisés. Aqui nós já temos Josué à frente do povo, tá? E então, 14:6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Olha que legal. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia, a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha aqui. Eu, porém, perseverei. Manteve o curso. Manteve aqui o objetivo. E olha que coisa linda. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou da idade de 85 anos. E aí? Putz, eu acho que todo mundo lê assim, né? E acha que ele chegou assim, né? Para Josué. Ô Josué, dá aquela terra para mim, né? Não parece? Eu tinha 40 anos quando Deus me deu a terra. Agora eu estou com 80, vai ficar para os meus netos. Quando você mantém o objetivo, quando você entende as coisas que Jesus ganhou para nós, sabe, nós temos que saber o seguinte, Jesus, sabe, Ele nos deu todas as coisas de graça, e nós recebemos por fé. Jesus deu de graça, e nós recebemos por fé. Olha o que ele fala aqui, no 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Velho doido, mano. Você tem noção disso? Ele falou, eu tô tanto quanto se não tô mais. Tô tão quanto se não tô mais. Não perdeu o foco, não perdeu o objetivo, não perdeu a força, sabe que o Senhor está com ele, sabe que a promessa é dele. Sabe, é você olhar e falar assim, o que Deus prometeu é meu. Isso é confissão de fé. É você acordar e falar assim, cara, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei. Olha, né? Pô, você pode falar um monte de versículo. E cara, e você sabe que o que mais me chamou a atenção, isso eu não falei ontem. O 14 fala assim, no 13. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Calebe, filho de Jefoné o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto persevera em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba. Era um gigante que tinha lá, um cara forte, tá? Porque Arba foi um grande homem entre os anaquins. E você sabe o que aconteceu depois que ele entrou e possuiu Hebron?
Você sabe o que aconteceu daquele velhinho que a gente imagina 85 anos, um velhinho, que não era velhinho coisa nenhuma? Sabe o que aconteceu quando ele entrou e possuiu a terra? Aquilo que Deus deu herança? Sabe quando ele entendeu e ele chegou e tomou posse? Sabe o que aconteceu? Termina assim, ó, no 15. E a terra repousou da guerra. Um velhinho de 85 anos, porque entendeu o que Deus havia dito para ele. Manteve a sua confissão de fé, manteve o foco. Ali é meu, aquilo é meu, é meu. Não importa o tempo que vai demorar, aquilo é meu. E por causa disso, com 85 anos ele foi, possuiu, ele destruiu a cidade que tinha, pelos historiadores dizem que a cidade era como se fosse como Jericó, era de muros grandes, tinha esse filho de Anaquim aqui, né? Esse Arbas, né? E sabe, era um cara de... Mano, devia ser uma cidade muito forte. A Bíblia não fala como ele venceu. A Bíblia não fala se caiu fogo do céu, se caiu os muros como foi em Jericó. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que depois disso, cessou a guerra. Sabe, irmãos? A gente está nessa viagem. Vamos falar a mesma língua. Sabe? Mantemos a mesma língua. É por isso que aqui na igreja nós fazemos isso, nós vamos fazer, continuaremos a fazer, ensinando as pessoas para que estejam aqui, falando a mesma língua. Porque se falarmos a mesma língua nesta viagem, não existe restrição para nós. Não existe restrição para nós. E isso foi dito, né, no livro de Gênesis. Deus falou, não existe restrição para quando estão falando a mesma língua, para quando estão na mesma fala. Não existe restrição. Então nós vamos nesse pensamento, neste mesmo pensamento, na mesma língua, nós vamos falar a mesma língua, nós vamos seguir a viagem, vamos todos ficar com a mão no timão ali, ó, no objetivo, sem perder a rota. Se tiver tempestade, Jesus está no barco. Se porventura acontecer de alguém perder a... Mano, volta para o curso. Coloca aqui. Vamos usar a nossa boca para abençoar. Vamos usar a nossa boca para colocar a nossa vida em curso. Vamos abençoar, vamos falar, vamos olhar, vamos dirigir as nossas palavras para as bênçãos. Sabe? E vamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Porque se naquela época eles conseguiam isso, e ele conquistou isso 45 anos depois, eu tenho certeza que para nós hoje vai ser muito diferente, porque Jesus já venceu. Hoje nós temos em nossa boca um nome que é sobre todo nome. Hoje nós temos na nossa boca, nós podemos proferir o nome de um Deus que venceu. Um Deus que quando nasceu cumpriu a lei. Um Deus que quando morreu nos remiu, nos resgatou. E nos deu o direito de sermos chamados de filho. E nos deu direito à herança. E ressuscitou, para que nós tivéssemos um, tão quanto igual a Jesus, que ele mesmo falou assim, eu vou, mas deixarei um consolador, que nós chamamos de Espírito Santo. Olha que lindo. Então nós temos hoje, aquele que podia ter ido morar no local inabitável, mas ele não quis ir para lá. Ele morreu, ressuscitou e voltou para morar em nossos corações, para que nós possamos ser guiados no Espírito e em verdade, sermos guiados por Ele. Então, velho, é só manter o curso. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.